comigo Gênesis 1, quero ler do 26 ao 31, acompanhe a leitura, por favor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Quero te fazer uma pergunta aqui para começar. Você conhece a Deus? Vou te fazer uma outra pergunta relativa a essa mesmo. O que você sabe sobre a relação de Deus com o homem? Eu não estou aqui querendo que você use aí a sua imaginação. Eu não estou perguntando se você tem ideias, porque qualquer pessoa pode ter uma ideia a respeito de Deus. Se você chegar para uma criança e pedir desenha Deus, ele provavelmente vai desenhar alguma coisa. As pessoas têm alguma ideia sobre Deus, e as pessoas têm alguma ideia de qual seja a relação que Deus tem com o homem. Mas eu estou te perguntando se você sabe o que a Bíblia fala sobre essa relação, porque a palavra de Deus que revela para nós quem de fato Deus é, e a palavra de Deus que mostra qual é o tipo de relação que nós temos com Deus. E por incrível que pareça, isso é fundamental para nós falarmos do assunto de hoje, que é idolatria e idolatria sexual. Veja que a gente está se propondo a falar sobre idolatria sexual e outros ídolos, porque mesmo que eu apresente para você aqui especificamente a idolatria sexual, você vai ver que os outros ídolos também funcionam na mesma dinâmica. E eu preciso entender quem Deus é e qual a relação que Ele tem com o homem, porque a idolatria, ela é uma substituição de Deus por um outro conceito, por um outro Deus, por alguma coisa que eu coloque, mesmo que seja momentaneamente, no lugar dele. Então eu preciso olhar para a palavra. E eu vejo aqui a criação. Por que eu trouxe esse texto aqui, clássico, da criação do homem, para a gente pensar? Porque aqui Deus diz o que foi que Ele fez. Ele diz exatamente o que é que Ele realizou. E Ele fez homem e mulher. Homem e mulher. Ora, eu sempre repito o mesmo exemplo, porque eu acho interessante, talvez fixe, né? Talvez você grave isso aí. Por que homem e mulher? Por que homem e mulher? Para que pudesse procriar. Não, não foi por isso. Não foi só por isso. Porque senão Deus teria feito o ouriço do mar. O ouriço do mar se reproduz assexuadamente. Tem outros seres na natureza que se reproduzem assexuadamente. E Deus criou o ouriço do mar antes de criar o homem. O homem foi a última criação. Deus sabe fazer. Deus sabe fazer sem procriação, sem sexo. Ora, então, por que homem e mulher? Por que Ele faz homem e mulher? Aí eu olho para o texto e vejo que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Que Deus? Esse Deus que diz façamos. Esse Deus que é um só Deus.
em 3 pessoas, Trindade, 3 pessoas, 3 personas, 3 personalidades, mas um só Deus. Façamos o homem. Veja que esse é o Deus da Bíblia. E esse Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem é aquilo que você tem, por exemplo, na sua TV. Você tem lá uma imagem. É o que você tem às vezes na tela do seu celular. Você vê uma imagem, às vezes você vê um vídeo, você vê uma foto, e aquilo é a imagem. Aquilo corresponde ao real, a algo que de fato existe, mas não é ali na tela do celular que está a realidade, mas ela reflete algo que existe com mais propriedade. Então o ser humano foi criado por Deus para ser reflexo. Imagem e semelhança aqui, as duas palavras dizem a mesma coisa: ser espelho, reflexo de Deus. Ele fez o homem imagem e semelhança. Então, quando você diz assim, o homem é a imagem e semelhança de Deus, você diz que o homem tem identificação com Deus. O homem tem a sua identidade vinculada a quem Deus é. O que o homem é derivado do que Deus é, muito mais do que qualquer outra criação. Nós somos semelhantes a Ele. E esse Deus que nos fez semelhantes a Ele, nos fez homem e mulher. O que é isso? O que isso expressa? Olha, o que a Trindade tem de tão especial, algo de especialíssimo que a Trindade tem: intimidade. Intimidade, guarda essa palavra aí. O homem foi feito por Deus, homem e mulher, e ele tinha comunhão perfeita com Deus. O que é comunhão? Se você olhar num dicionário, se você abrisse um dicionário, aí você ia ver que comunhão é a ação ou efeito de comungar, ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Harmonia no modo de sentir, pensar, agir. Identificação, em que a união ou ligação, compartilhamento, é isso que pelo menos um dos dicionários aí diz. Isso é comunhão. O homem tinha essa comunhão com Deus, desenvolver em conjunto, harmonia no modo de sentir, de pensar, de agir, identificação, identidade, feito imagem e semelhança. Homem e mulher os criou, ambos imagem e semelhança de Deus. Entre o homem e Deus havia comunhão. E o que a gente lê no começo ali do Gênesis, que vai seguir a esses versículos que nós lemos, é que o que havia nessa comunhão do homem com Deus era um crescente de conhecimento. O homem a cada dia conhecia mais a Deus, a relação com Deus se aprofundava cada vez mais, a intimidade com Deus crescia, e essa relação era uma relação em que a criatura, ou seja, o ser humano, ele estava numa relação em que Deus era o provedor e o ser humano aquele que recebia a provisão. Então todas as fontes estavam em Deus. Qualquer necessidade, tudo que o homem pensasse seria relativo a Deus. Tudo que ele via, criação de Deus. Qualquer necessidade, o provedor é Deus. É assim que Deus fez o homem. Essa é a essência da criação. O homem estava ali no jardim, feito dessa forma, imagem e semelhança de Deus, e vem a tentação. O que foi a tentação? A tentação foi um terceiro que entrou na relação entre Deus e o homem, não é? Estava o homem em comunhão com Deus, chega um terceiro, chega um outro, chega alguém que não é dessa relação, chega alguém que quer se intrometer na relação, e ele faz uma oferta para o ser humano, ele faz uma oferta para o homem. Qual era a oferta que estava sendo feita? A oferta
era chegar à plenitude mais rápido. Como assim chegar à plenitude mais rápido? Porque eu digo para você, a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Deus negava conhecimento ao homem? Não. O conhecimento ia sendo dado no desenvolvimento da relação do homem com Deus. A árvore foi colocada como um teste de fidelidade no pacto que Deus fez com o homem. E a oferta que tentou Adão foi a oferta de que você pode conseguir um atalho, você pode conseguir a plenitude nessa área. Qual área? A área do conhecimento do bem e do mal. Que tal ser como Deus, pleno nessa área? Aí a tentação foi, puxa, tem um jeito de chegar mais rápido? E aí houve a queda. A queda, que foi o pecado, o homem cometeu o pecado, ele comeu o fruto que ele não poderia comer. Nessa queda, a criatura, ela foi colocada no lugar do Criador como fonte de satisfação. Antes o homem esperava toda a sua provisão de Deus, mas agora ele coloca a sua satisfação em uma coisa muito menor. Uma árvore pode me dar satisfação nessa área, e eu posso ser mais rápido e conseguir essa satisfação. A inversão. Grava essa palavra aí, inversão, mudança. Mudança, o torcer de alguma coisa. Foi invertido. O suprimento da criatura por meio do provedor Deus, agora o homem quer se realizar na criação. E aí, o que veio? A promessa era mentirosa. Não veio a plenitude. Não veio. O que veio foi a morte. A morte entrou e alcançou todos os homens. Então houve uma separação entre o homem e Deus. A Bíblia diz que há uma coisa que separa o homem de Deus. A Bíblia diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Foi criado o muro da separação. Houve o primeiro divórcio. E o divórcio aconteceu por traição. Deus, o provedor, foi traído pela sua especial criação, o ser humano. Aí você fala assim comigo: ai, pastor, acho que agora você exagerou um pouquinho na figura. Não está exagerando, não? De falar que Deus foi traído pelo ser humano, como se o homem fosse uma mulher que traiu o marido. Não estou exagerando, porque se você conhece o Antigo Testamento, se você já leu o Antigo Testamento, você vai ver que Deus usa frequentemente essa figura para falar do povo dele se afastando dele. Mas não é uma nem duas, são várias vezes. Ele usa a figura da relação rompida como uma relação adúltera da esposa com o esposo. E ele diz que Israel adulterou, diz que o povo dele adulterou, diz que a humanidade, o exemplo ali é de uma humanidade que adultera. A gente poderia falar para você sobre a história relatada no profeta Oséias. Você podia pegar vários textos, as repreensões de Deus a Israel e a Judá. Ora, mas se você conhece o Antigo Testamento, você já chegou lá, sabe que a figura não é injusta, a figura é correta. Então o que aconteceu lá foi um divórcio por traição. Porque eu não quero falar muito do Antigo Testamento, eu quero falar mais do Novo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Nosso tema é o quê? Idolatria sexual. E nós então vimos essa conotação sexual para explicar a separação entre Deus e nós, claramente no Antigo Testamento. Agora, eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo em Romanos capítulo 1, verso 18, vamos ler até o 27. E eu quero que você perceba agora nessa leitura, eu vou te advertir aqui para que você já preste atenção e procure essa relação. Veja se existe aqui nesse texto uma relação entre o vício sexual
ou o pecado sexual e a idolatria. Veja se você encontra aqui nesse texto alguma coisa relativa à idolatria. Porque Romanos 1, verso 18 em diante, diz assim, até o 27 que vamos ler. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Você conhece esse texto, mas você conseguiu perceber que o texto aqui menciona a idolatria? Ele menciona que os homens, ao rejeitarem Deus, mesmo tendo conhecimento deles, fizeram para si imagens, converteram na sua mente a ideia de um Deus todo-poderoso. Agora eles limitaram em imagens e aqui ele cita, quadrúpedes, répteis. Aqui você tem as imagens mesmo, aquelas imagens de estátuas de alguma divindade. Mas você vê onde que esse texto está enxertado, veja que está tudo misturado, porque ao mesmo tempo que está se falando de idolatria, está se falando de perversão sexual. Você vê que as coisas estão se misturando. Nosso assunto é idolatria sexual. Veja a condição, ou seja, o estado desse homem. Prossegue na leitura e agora a partir do verso 28. O que aconteceu e qual é o estado em que ficaram esses homens que desde o princípio, desde Adão, se desviaram de Deus e do propósito de Deus na sua criação? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eu pergunto para você assim, qual é a condição, o estado desses homens que rejeitaram o conhecimento de Deus e rejeitaram a Deus como Deus e se entregaram à idolatria? Qual é o estado que aqui nós temos nesse texto? Simplificando aqui, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, entregues. A palavra lá dá a ideia de algo que foi entregue a outro. Foi entregue a outro. Então, essas pessoas, você pode pensar desde Adão, ao pecar, eles foram entregues a outro. É uma
é um estado de escravidão. É por isso que a Bíblia diz que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Foi entregue. Então, entender o vício sexual nos ajuda a entender a idolatria como um todo. Quando nós vamos adiantando aqui, vamos falando mais, você vai perceber na descrição, no aprofundar aqui do tema vício sexual, idolatria sexual, você vai entender a idolatria como um todo. O vício sexual é idolatria, mas a idolatria tem outras expressões. Então eu quero que você aprenda não apenas aquilo que tem a conotação aqui do vício sexual, mas talvez você possa identificar outras idolatrias, outros ídolos que possivelmente estejam tentando você, fazendo a proposta que foi feita no Éden, de uma plenitude mais rápida, por um subterfúgio, um caminho, um atalho, para chegar onde está uma promessa falsa de satisfação, uma promessa falsa de realização. Aí você pode me perguntar, mas o crente também está nesse estado que foi descrito aqui? Porque aqui diz que Deus entregou esses pecadores todos a essa disposição mental reprovável, ou seja, a própria mente deles, ela se desviou de Deus de tal forma que ela começou a pensar de uma forma diferente, pensar de uma forma reprovável. É um estado, não é só um ato, é um estado da mente, compreende? É um estado da pessoa, é uma mudança de natureza. É por isso que a gente fala que a natureza do ser humano foi corrompida. A pergunta, o crente está nesse estado também, entregue? Ora, 1 Coríntios 6, versículos 9 a 11, dizem o seguinte, preste bastante atenção nisso aqui, para você pensar, por quê? Será que você está nessa condição? Eu não sei se você é crente, eu sei que você está na igreja, mas eu não sei se você é crente. E o texto diz o seguinte, 1 Coríntios 6, 9 a 11, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros. Olha as palavrinhas misturadas aí, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O ponto aqui é, tais fostes outrora. Os crentes caíram junto com Adão, caíram, você já nasceu em pecado, como dizia Davi, em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos do lado de fora do paraíso, todos nós nascemos em pecado, mas ainda que a prática da nossa vida em algum momento tenha sido alguma dessas, o que a palavra de Deus está falando aqui, essa carta escrita aos Coríntios, ele está dizendo para eles assim, vocês foram isso no passado. O que vocês foram no passado? Impuros. A palavra impuros lá é pornos, e pornos é uma palavra associada a todo tipo de impureza sexual. Se ele só usasse essa aqui, nem precisava falar as outras, mas ele ainda associa impuros, pornos, idólatras, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados e etc. Então, fostes outrora, mas e agora? Agora vos lavastes. Diz respeito à limpeza operada por Deus em todo aquele que crê no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Vós vos lavastes, fomos lavados no sangue do Cordeiro, santificados, fostes santificados. O que é santificar? É separar para um uso especial. Veja que estava sujo, foi lavado, estava num lugar de desonra, foi separado para ser colocado num lugar de honra para uma finalidade especial.
justificados, que é o que deu causa a tudo isso. Justificados porque houve pagamento pelos nossos pecados. Então, ainda tem o como, né? Como é que foi isso? Ora, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Como? Através da obra, que a gente diz, a obra vicária de Jesus, a obra de Jesus Cristo, ele efetivamente sangrou, pagou por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, então foi pago. Por isso que nós somos justificados, nós recebemos a justiça de Deus. E também no Espírito do nosso Deus. Isso fala da atuação permanente desse Espírito que foi dado a todo crente. Todo crente é a habitação do Espírito Santo. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, o Espírito Santo. E esse Espírito opera hoje a favor da nossa santificação. Então, por que então, se temos todos esses benefícios, para que o apóstolo está escrevendo para os coríntios? Já que eles já têm isso, já são lavados, já são santificados, já são justificados, a obra de Jesus Cristo foi aplicada sobre eles, o Espírito Santo atua sobre eles. Não precisa nem escrever, mas é porque toda a Bíblia foi escrita para crente. Não sei se você já prestou atenção, a Bíblia não foi escrita para os ímpios. E ela foi escrita para que nós possamos ser admoestados por ela, possamos ser ensinados por ela, possamos ser corrigidos por ela. De modo que a Bíblia aqui, ela está falando muitas coisas para mim. Ela está falando, por exemplo, da minha condição passada. Ela está falando o que foi necessário Jesus Cristo fazer para que eu fosse assim salvo, né? Para resumir toda essa obra aqui, salvo. E ela está falando da possibilidade de viver em santidade. Portanto, com tudo isso aqui eu quero dizer para você que é possível ser livre da idolatria sexual, é possível ser livre do vício sexual, é possível ser livre de qualquer idolatria, é possível viver em liberdade. Por quê? Porque essa obra é de Deus e Ele afirma isso. Então, se há desvios na sua vida, se há dificuldades na sua vida, se há tentações na sua vida, se há problemas, seja que ordem for, para começo de conversa, mesmo que seja terrível a situação, você sabe da parte de Deus que há provisão de Deus para a sua libertação e para a mudança de vida. Então você não vai mais ficar, eu nasci assim, eu vou viver assim, serei sempre assim. Eu sou desse jeito, não tem jeito. Tem. E é disso que a palavra de Deus está falando. E é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, se nós cremos na palavra de Deus, nós temos que crer nessas afirmações da palavra de Deus para começo de conversa. Porque se eu for ficar falando aqui para você e não houver saída, e não houver poder de Deus, e não houver ação do Espírito, e não houver de fato um Jesus Cristo vivo e ativo operando para resgatar a sua vida, nós estamos perdendo nosso tempo. Nós não estamos perdendo nosso tempo, porque o Deus que criou todas as coisas não nos abandonou no nosso pecado, mas Ele veio até nós para nos resgatar. Aqui está a nossa esperança. Então nós precisamos entender, irmãos, o poder do Espírito Santo. É que você não pode ignorar a pessoa do Espírito Santo. A gente muito mais facilmente pensa na obra do Pai Criador, mais facilmente pensa na obra de Jesus Cristo, aquele que pagou pelos nossos pecados, e talvez a gente entenda pouco essa obra permanente realizada pelo Espírito Santo na nossa vida. Veja aqui, você não leu aí, não foi 1 Coríntios 6, de 9 a 11? Eu quero ler para você do 12 ao 20, para você prestar atenção e entender o que é o poder do Espírito Santo na vida de alguém, na vida do crente. E é de onde dessa atuação nós podemos esperar santificação na nossa vida. Nós podemos crer, claro, que a santificação não é obra exclusiva do Espírito Santo, nós vamos entender isso também aqui, mas ele age poderosamente para que isso aconteça. Veja que a continuação do texto então é o seguinte, olha só, faz a conexão, tá bom? Fala, mas tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Aí ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto um como aquele, tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza. O corpo não é para pornos. O corpo não é para a impureza. Mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Esse é o propósito de Deus. O Deus que criou o homem em imagem e semelhança dele. E a restauração é levar de volta o estado original. Veja só, preste atenção nisso aqui, ó. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Por que está falando de ressurreição no meio desse assunto? Assim, do nada fala ressurreição? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Fujam de pornos. Fujam da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmão, olha, vou só ressaltar algumas frases aqui no meio desse texto. Eu não me deixarei dominar. O corpo não é para a impureza. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e faria membro de meretriz? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Glorificai a Deus no vosso corpo. De trás para frente, glorificar a Deus. Glória é manifestação de Deus, Deus presente. Como é que Deus se manifesta numa pessoa? Adão, antes do pecado, manifestava Deus. Os seus atos, os seus pensamentos, tudo correspondia a Deus. Ele tinha comunhão com Deus. O seu modo de agir, o seu modo de sentir era conforme Deus. Isso é glorificar a Deus, é a manifestação de Deus em um ser humano, é como um ser humano vivendo conforme Deus. Isso é glorificar a Deus. E o que nos permite glorificar a Deus nessa guerra entre a nossa carne e o Espírito é a presença poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós fomos feitos santuário de Deus. Mas e o pecado? Pois veja o que Deus fez. Ele nos tirou das trevas assim, nos transformou e fez de nós habitação do Espírito Santo. Quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Irmão, quando você ouve essas coisas, você tem que crer no poder para viver fora da impureza, fugir da impureza. Por quê? Porque o Deus que ressuscitou ao Senhor Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito de vida que ressuscitou o Senhor Jesus, é o que regenera você, é o que atua em você. E todas essas coisas eu estou mais uma vez dizendo para que você creia que há poder em Deus agindo em você, presente em você, para que você possa vencer a idolatria sexual, o pecado sexual. Então, quando diz glorificai a Deus no vosso corpo, Deus tem a intenção de fazer resplandecer em nós uma relação pura com Ele por meio da sua obra. Precisamos ver aqui mais do que uma exigência, porque quando se glorificai a Deus, ora, Deus está mandando um negócio, né? Será que Ele está mandando só para zoar? Ele está mandando, mas você não faz. Ele manda, mas você não consegue. Ele está falando, mas é só você ficar lá com cheio de culpa. Não, Ele está mandando porque Ele te dá o poder de Deus para
Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não pode governar a nossa vida. Tais fostes outrora. Naquele tempo nós éramos escravos. Nesse novo tempo, nesse tempo na presença do Senhor, crendo na pessoa, na obra e no poder do Senhor, nós não somos mais escravos, e nós podemos obedecer o que Ele diz. Ou então Jesus Cristo está de brincadeira, porque diz: glorificai a Deus no vosso corpo, e eu não posso glorificar a Deus no meu corpo. Eu posso glorificar a Deus no meu corpo. Tais fostes é um incentivo aos crentes para eles se lembrarem: eu não sou o meu pecado, ainda que eu tenha pecado contra o Senhor, talvez pecado como Davi pecou contra o Senhor. Eu não sou o meu pecado, o pecado não me define, a minha identidade não está no pecado mais. Tais fostes outrora, a minha identidade está em Deus. Eu não sou o meu pecado, eu sou o que Deus diz que eu sou. E por constrangido que eu esteja, conhecendo os pecados que já cometi na minha vida, Deus diz que eu sou santificado nele. Deus diz que não é pelo que eu fiz, mas pelo que Ele fez. Então é uma obra de Deus aplicada a nós. Esse é o Evangelho, irmão. É poderoso sim, é de cima para baixo, é de Deus para os homens, não é dos homens. Não estamos aqui, oh Deus, ai, por favor, não, é Deus descendo, botando o pé aqui nessa lama, entrando na sua vida, arrancando aquele coração velho, colocando um novo coração, operando no poder que dá vida, regeneração. Esse é o Evangelho que nós pregamos, no qual nós cremos e do qual nós não podemos nos desviar, porque se nós desistirmos de crer nesse Evangelho, só sobra o pecado e as ilusões e os ídolos. Se a minha prática não condiz hoje com a promessa de Deus, eu posso caminhar em direção à santificação por meio da obra de Cristo e do Espírito, para que eu retorne ao único verdadeiro provedor, o Deus Pai, Criador de todas as coisas. Eu posso retornar à relação que foi perdida lá naquele divórcio, lá no Éden. Eu posso retornar a uma relação santificada com Deus. Aí, diante dessa verdade, é que nós vamos para algumas orientações práticas. Já disse a vocês, daqui a 2 semanas nós vamos falar especificamente sobre pornografia. E se a gente pegasse hoje para falar, ao descrever e tal, tratar do assunto, você já aprofundaria, entenderia melhor a idolatria. Mas não vai ser hoje, vai ser daqui a 2 semanas. O que nós precisamos saber hoje? Você precisa saber que, seja como for que a idolatria sexual se expresse, e em idolatria sexual, por que idolatria? O ídolo é algo que promete uma satisfação mais rápida, promete uma plenitude em alguma área. Aqui eu estou falando da sexual, porque Deus fez homem e mulher, nos fez seres sexuados, sexuais, e o sexo foi criado para a procriação e para o prazer e intimidade do casal, para que nós, na intimidade do casal, nós pudéssemos ter um fragmento, uma centelha, uma pequena parte daquilo que há de tão especial em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade, que se chama intimidade. O casamento, o sexo no casamento, ele é para a intimidade do casal. Fora do casamento é biologia pura, é impulso, posso descrever aqui com gráficos de livro de biologia. Mas seja como for que a idolatria se expresse, masturbação, fornicação, adultério, exibicionismo, voyeurismo, zoofilia, pedofilia, todo e qualquer desvio, ela tem uma causa. Então eu quero que você preste atenção na causa, porque, por exemplo, você está com uma dor de cabeça, mas a dor de cabeça pode ser várias coisas. A dor de cabeça é um sinal de alerta, o pecado é um sinal de alerta. A prática do pecado, quando você comete um pecado, e se for na área sexual, ok, é disso que nós estamos falando hoje, mas quando o pecado se manifesta em qualquer uma das suas práticas, ele tem uma causa,
E essa causa é um descontentamento, uma desconfiança para com Deus como fonte daquilo que você precisa, uma fonte segura de provisão e satisfação. E ao ter esse descontentamento com Deus para te suprir naquilo que você precisa, é substituído, então passa a haver uma confiança nos sentidos, na sensualidade. Sentido, você tem 5 sentidos, não é? Visão, paladar é sentido? Olfato, tato, certo? Sentidos. Sensualidade vem de sentir, tá? Vem de sentidos. Aquilo que você pode apreender, ou seja, eu estou percebendo, eu estou me relacionando com vocês aqui através dos meus sentidos. Estou vendo vocês, posso ouvir vocês. Se eu chegar muito perto, posso até cheirar vocês. Se você vem direto do trabalho, não vou fazer isso, né? Mas tudo bem. Você está entendendo? Que sentido, sensualidade. Veja, qual é a causa? Qual é a causa? Vamos falar aqui do pecado da pornografia, vamos falar do pecado do adultério, vamos falar do pecado. Não, vamos falar da causa, antes de falar do pecado. Vamos falar da causa. A causa é um descontentamento e uma desconfiança para Deus como fonte. Quando o diabo chega para Adão, lá no caso, conversou com Eva, né? Ele diz: você não pode nada? Você não pode comer nada aqui nesse jardim? Não, posso comer de tudo, só daquela árvore que eu não posso comer e tal. Porque no dia que Deus disse que se no dia que eu comer, vou morrer? É certo que não morrerás. Está perdendo? Justamente a melhor das árvores, você vai perder? Se você... Sabe o que vai acontecer? Na verdade, Deus não quer. Porque Deus é assim, sabe? Deus é mesquinho. Ele faz as coisas, mas Ele não gosta de compartilhar com ninguém, não. Ele não quer que você experimente o que Ele fez. Mas se você comer, você mesmo vai experimentar, você vai sentir o que é conhecer o bem e o mal. Serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. Tentou, né? Então, é uma desconfiança da pessoa de Deus. No caso lá, provisão de conhecimento, provisão quanto ao conhecer o bem e o mal. No caso sexual, a provisão de satisfação, de plenitude, em qualquer situação, qualquer circunstância. Por quê? Porque o solteiro, ele tem sexualidade, ele tem sexo. Ele tem sexualidade, ele tem sexo, que eu digo no genitália. Ele tem atração, porque ele é gente, ele foi feito assim. Mas quando Deus fez o homem, e Ele diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que ele seja idôneo. O que faltava para o homem não era sexo. O que faltava para o homem ali, dentro do projeto geral de Deus, era a companheira que lhe daria intimidade e que naquela relação geraria filhos que espalhariam a imagem de Deus no mundo. Um projeto muito mais amplo. Porque o homem já era a imagem e semelhança de Deus sem a mulher. Assim como a mulher que não tem marido também é a imagem e semelhança de Deus da mesma forma. Não é o sexo que faz alguém imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher não são imagem e semelhança de Deus porque praticam o sexo. Senão, na infância nós não seríamos, e na velhice também não. Enfim, aí a confiança nos sentidos, mas eu quero sentir, e a sensualidade. Então, você precisa entender o processo da tentação, você entende? Por que é uma desconfiança? É uma desconexão de Deus e uma conexão com o ídolo. Deus diz assim, 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 mas não parece verdade por causa das circunstâncias. O que são as minhas circunstâncias?
as minhas emoções, os meus sentimentos, como eu estou percebendo as coisas. E aí no domingo nós falamos sobre a sociedade hipersexualizada na qual nós vivemos. Tudo na nossa sociedade está relacionado a sexo. Aí você está aqui nesse turbilhão. E aí você fala assim, mas Deus diz para eu viver em santidade. Mas eu tenho os meus sentimentos, que me dizem diferente. Que é como Satanás lá disse para a mulher. Mas o seu sentimento não é nem outro capeta que está falando com você, não. São suas emoções mesmo, sua relação com o mundo, essa sociedade aí, tudo me diz o contrário. Eu vou agir, a decisão, eu vou agir conforme a palavra de Deus, o que Deus me disse, não comerás da árvore, ou eu vou agir conforme a minha sensação. E aí eu vou te dizer como que você vai agir, conforme que estiver mais forte. Conforme que estiver mais forte. Se você está cheio de Deus, você vai agir conforme um servo de Deus, um filho de Deus. Se você não se enche de Deus, você se enche do mundo automaticamente, vazio você não fica. E você vai agir conforme o mundo. E o dilema é o quanto você está cheio de Deus ou o quanto você está cheio do mundo. Esse é o dilema. Então você sabe que, vamos colocar aqui, o que é essa questão aí, essa crise com a palavra de Deus, a ordem de Deus? Ela gera tristeza e frustração. Nós não estamos falando da causa. O pecado tem como raiz a frustração, a tristeza e a frustração, o incômodo, o desagrado com alguma coisa. E aí nós falando aqui de depressão, a gente falou sobre tristeza conforme Deus e tristeza conforme o mundo, você lembra disso? E aí eu falei, preste atenção no que eu estou falando sobre depressão, porque isso serve para o resto da vida, serve para várias outras coisas. Olha eu voltando de novo, 2 Coríntios 7,10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Qual que é a tristeza segundo o mundo? É quando o desejo é convertido em necessidade, você fica racionalizando a coisa. Então uma coisa que é desejável, por que é desejável? Porque eu tenho olhos, porque eu sou homem, eu tenho eu fui feito eu sou também biológico, não sou apenas biologia, mas eu tenho uma biologia que funciona. Então a atração se dá pelo visual, pelo ouvir, pelo cheirar, pela conversa. Várias coisas provocam os meus desejos. Mas o desejo não é necessariamente necessidade. Lembra que eu já dei esse exemplo aqui várias vezes para vocês? Necessidade é água, lembra disso? Necessidade é água, fica sem beber água 3 dias. Agora o desejo é algo que não é necessariamente algo que vai me destruir se eu não tiver. E aí eu começo a racionalizar, mas eu estou frustrado, por quê? Porque eu estou solteiro, porque eu estou viúvo, porque eu estou divorciado, porque eu estou brigado com a minha mulher, porque eu estou desejando outras coisas. Eu achei interessante que eu tive algumas experiências lá no passado antes de ser crente e eram boas, e eu entreguei minha vida a Cristo, eu abandonei o pecado, mas às vezes eu fico frustrado, porque às vezes as coisas não estão indo muito bem na minha vida. Às vezes eu tirei a nota baixa na escola, às vezes os meus pais não me entendem, às vezes o meu patrão me tratou mal, a minha mulher não me trata bem, às vezes o mundo é opressor, às vezes eu não consigo as coisas que eu quero, aí eu começo a me sentir oprimido por tantas coisas, e o pecado, ele surge como uma válvula de escape, ele diz, vem cá um pouquinho que eu vou consolar você. E aí o pecado se torna uma possibilidade. A tristeza segundo o mundo não é porque me falta efetivamente alguma coisa, porque Deus tem cuidado da minha vida, mas é porque eu sinto que não estou bem, e porque eu sinto que eu não estou bem, eu recorro ao ídolo. Por que as pessoas recorreram à idolatria no Antigo Testamento? Porque elas sentiram que estavam distantes demais de Deus e que elas precisavam de alguma coisa. E talvez o Deus desse povo aqui, mais interessante, diz que aquele Deus, já viu a imagem dele? Aquele lá é bravo, hein? Aquele lá, se fizer um pacto com ele resolve. Da mesma forma, a idolatria sexual se manifesta na vida da pessoa, é uma proposta. Como vencer a tristeza segundo o mundo?
Irmão, até é importante você saber que até os ímpios que reconhecem o vício sexual, porque não são só crentes que falam sobre vício sexual, não. Os ímpios falam sobre isso. E eles buscam substituir o comportamento. De alguma forma, estão à procura de uma mudança de comportamento. Por quê? Porque o pecado, irmão, ele pode ser pintado de dourado do jeito que for. Porque hoje em dia você vê lá no podcast, eles entrevistam uma prostituta e ela fala que é maravilhoso ser prostituta, conta a história dela como se fosse uma vencedora, como que ela está ganhando a vida, fazem filmes, sabe? Aí você conversa, as atrizes falam das diversas experiências sexuais que elas tiveram, os atores de diversas experiências sexuais que eles tiveram, tudo é maravilhoso. E aí, só que a realidade, como você vai ver mais alguns que se aprofundaram nisso, eles vão contar a verdade sobre o lixo que era a vida, e vão dizer como é que tem coisa assim que aí não dá, né, irmão, para falar aqui, nem incentivo que você fique procurando não, mas eu já vi algumas coisas aí, alguém falando algumas coisas que dá assim, dor no coração, falar assim, poxa, a pessoa desde a infância, ela já estava submetida a esse tipo de situação, algumas de abuso e algumas de descobertas, com a amiguinha, com o amiguinho, com isso, com aquilo. E aí, quando o vício destrói a vida da pessoa e escraviza, aí ela quer mudança, e ela quer uma mudança de hábito. E tem um negócio bem interessante na medicina, a respeito do cérebro, que é, já ouviu falar em plasticidade cerebral? Sabe o que é plasticidade? A plasticidade é a ideia de poder haver uma transformação, é moldável. Pense em alguma coisa que é moldável, pode ser alterada. Plasticidade cerebral. As pesquisas dizem que o cérebro ele se altera dependendo dos hábitos das pessoas. O vício, seja ele qual for, os vícios eles criam como se fossem atalhos para as áreas de prazer no cérebro. Então a pessoa ela recorre ao vício, ela tem um pico de prazer e depois ela, igual a droga, ela tem um pico de prazer e depois ela volta, vai ao contrário, ela sente a frustração, vai lá embaixo. Aí o que ela pensa que ela tem que fazer? Eu preciso tomar droga de novo, eu preciso dessa prática sexual de novo, e aí ela fica presa nesse, e o cérebro dela é alterado. Isso aí depois eles fizeram análise do cérebro de uma pessoa viciada, o cérebro altera, o cérebro depois de um certo tempo ele fica alterado. Isso também no sexo. Então, quando alguém tenta uma mudança de comportamento, isso é interessante, mas não é suficiente, porque nós não somos só biologia. Então, porque a mudança de comportamento substitui às vezes um vício por outro. Eu já dei exemplo desse tipo aqui, quem acompanha essas ministrações da quinta-feira, não tenho tempo de dar agora. O que eu quero dizer para você é que a visão bíblica é superior a essa, ela inclui e supera, porque a Bíblia diz que a mera abstinência do pecado não resolve. Nós não estamos falando de dicas práticas. O que você precisa fazer? Não pecar. Falou, não, isso aí eu já sabia, pastor, eu quero saber como que eu vou vencer. E aí eu já digo como que não vai ser essa vitória. Não é a mera abstinência, porque é fácil falar assim, não faça. Colossenses 2, 23 diz assim, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O texto aqui está dizendo de uma prática, vou falar só desse rigor ascético. Asceticismo é uma ideologia de negação. Eu vou negar, eu vou impedir o meu corpo de qualquer tipo de ação que possa dar prazer. Ascetismo é até uma espécie de religião, uma filosofia antiga. Então, a ideia de que simplesmente, não, eu vou parar,
Não, eu sei que é pecado, não, eu vou parar. Se você está na luta contra o pecado, já decidiu há muito tempo, não, irmão, porque você é crente, você quer sair do pecado há muito tempo. Por que não saiu ainda? Porque não é só uma questão de dizer, eu não devia estar pecando, mas é de crer naquilo que já mencionamos aqui, o poder da ressurreição. Olha o que diz Colossenses 3, que é o texto logo depois desse 2:23 aqui, 3, de 1 a 4. Portanto, se fosseis ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, aqui diz que não apenas, se você ler o texto todo, tempo não dá, para eu te pregar um texto, cada um texto desse aqui dá um sermão, né? Então, o texto, pegando aqui desde o capítulo 2, ele fala que nós não apenas morremos com Cristo, mas chega aqui no 3, ele diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, e para buscarmos as coisas lá do alto. Nós fomos ressuscitados, então opera em nós o poder da vida, que é o poder da ressurreição, que eu já disse aqui. Então, esse é o princípio que vai dar a você a condição de fazer aquilo que uma mudança de comportamento apenas não resolveria, porque a mudança de comportamento, ela não resolve a angústia lá no seu coração, ela não resolve o problema do descontentamento com a vida, ela não resolve o problema do descontentamento com Deus, ela não resolve o problema de que você talvez se sinta abandonado por Deus, e nesse sentimento de abandono, talvez em uma área da sua vida, pode ser essa área sexual, você recorra ao pecado. Então, se você trocar o vício sexual por um outro comportamento, mesmo comportamentos sadios podem ser maléficos, se eles estão sendo colocados onde só a graça de Deus devia entrar. Se eu troco o vício sexual por academia, se eu troco o vício sexual por uma prática de esporte, é positivo, mas eu não tratei a raiz do problema. A raiz do problema é o descontentamento, é a tristeza segundo o mundo, são os desejos diferenciados da palavra de Deus, que eu não tratei como devia tratar. Então vamos às orientações mais específicas. O que você precisa fazer para vencer o pecado? Seja idolatria sexual, ou seja qualquer outro ídolo, qualquer outro pecado que porventura possa estar aí arraigado à sua vida ainda. Primeiro, identifique. 2 Coríntios 13:5 diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Você precisa fazer uma avaliação honesta e sincera dos seus comportamentos, dos seus pensamentos, das suas atitudes, e pensar por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, e não apenas focar no que eu estou fazendo, mas por que eu faço o que eu faço. A idolatria sexual, ela se estabelece num coração que está disposto a fazer tudo para satisfazer os seus desejos. Será que você não está tratando desejos como necessidades? E dizendo, eu quero, então eu tenho direito, e se eu tenho direito eu posso, e aí você está se desviando do caminho de Deus, por causa de quê? Por causa de frustração. Você precisa identificar qual que é a fonte da sua frustração. O que está te deixando frustrado? Você está frustrado com o quê? Com o seu namoro, com a falta do namoro, você está frustrado com a sua situação, seu estado civil, você está frustrado com a mulher que você tem, o marido que você tem, você está frustrado porque você quer mais volume, quantidade, você está querendo o quê? O que está te frustrando, para que você possa olhar e ver se esse não é um desejo pecaminoso, se você não está pecando contra Deus, sendo ingrato para com a vida que o Senhor Deus te deu. O que é a frustração? Qual que é a expressão idólatra? Como é que se manifesta? Quando você identifica o ídolo, você vai saber como é que se formou esse hábito. E mais, quais são os passos
do vício. Se o vício acontece, ele acontece em algum lugar, em alguma situação, em algum momento. Quais são os passos que você precisa dar para chegar lá nesse vício? Você tem que se examinar. Examine-se, o homem a si mesmo, para ter comunhão com Deus. Quais são os passos? Qual que é o ciclo? Segunda dica prática. Primeiro, identifique. Segundo, procure ajuda. E aí eu vou pular a explicação disso, porque parece que toda semana eu falo a mesma coisa. Procure ajuda. Tiago 5, de 13 a 20, procure ajuda. Não seja ingênuo pensando que você vai conseguir lidar com o pecado sozinho. Procure ajuda, peça oração, peça orientação. A Bíblia orienta claramente que o crente precisa procurar ajuda. Terceiro lugar, lute. É uma luta, irmão. Não é apertou o botão, está resolvido. Não, nós vamos lutar com a velha natureza até a nossa transformação dos nossos corpos quando Cristo voltar, ou enfim, até a consumação, até a nossa chegada no céu. Efésios 4, 22 em diante diz: no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, a vitória, irmão, ela vai requerer um compromisso firme com as disciplinas espirituais. Veja que esse despir-se e revestir é aquilo que é a proposta, por exemplo, de uma terapia comportamental, de mudanças no comportamento, mudanças no hábito. Então, uma proposta boa acontece que, de onde você vai tirar a força para a mudança? Porque a palavra de Deus já está dizendo que precisa sim mudar os hábitos. A palavra de Deus diz, sim, é mudança de hábito. Esse hábito se formou, os atalhos no cérebro foram criados, você se tornou mais vulnerável a esse pecado, porque você o praticou muitas vezes. Então você se tornou uma pessoa mais vulnerável. Como um usuário de droga, por exemplo, ele tem que ver onde que ele vai passar. Se ele sentar no meio do pessoal que está fazendo uso, ele vai ser tentado a usar. Mas eu nunca usei, provavelmente eu não vou ser tentado a usar. Não quer dizer que eu não possa ser, posso ser também. Agora, eu tenho que saber onde é que o meu calo aperta. E eu preciso de mudança de comportamento. Eu já sei que depois que eu dou esse passo, mais esse, eu começo a descer, eu já cheguei embaixo, eu já sei o caminho, por que eu estou fazendo ele de novo? Porque não doeu o suficiente. Porque a hora que doeu o suficiente, o pecado fizer o estrago que ele veio para fazer, o Senhor Deus, o próprio Deus, deixar que venha sobre você o que a Bíblia chama, o que a Bíblia explica, que são como que juízos temporais de Deus, quando vem a exposição, o tratamento de Deus, quando Deus trata com o filho dele rebelde e disciplina, aí vai doer, né? A hora que doer, talvez você vai querer a mudança. Antes que aconteça, irmão, é hora de nos despir, nos revestir, de criar essa nova plasticidade cerebral. Deixa Deus, através de novos hábitos, na disciplina espiritual, criar em você o prazer de estar na presença de Deus, o prazer de conhecê-lo, o prazer de viver na presença dele, algo que é especial, um relacionamento com Deus. Perdido lá no Éden, restaurado em Cristo Jesus, possível e presente na sua vida hoje. O Espírito de Deus está em você. E eu quero terminar com uma visão abençoada. Porque quando nós falamos de pecado, e se você se identificou nessa questão da idolatria, e se você se arrepende de ter recorrido aos ídolos e de ter buscado fora de Deus, e você sabe que Deus vê, a Bíblia diz que nós somos a noiva do Cordeiro. A Bíblia continua tratando a igreja como a esposa, aquela esposa prometida que vai chegar ao dia do casamento, que é a consumação de todas as coisas. E aí a gente olha para a gente mesmo, talvez como Davi olhou para si e se viu tão envergonhado. E eu quero convidar você agora, diante da graça de Deus,
a ver essa noiva pelos olhos do cordeiro, pelos olhos do noivo. Sabe como que o noivo vê? Está escrito na Bíblia, Apocalipse 21. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Quando fala da cidade, irmão, está falando do povo de Deus, tá? É uma figura para o povo de Deus. Não é uma cidade de tijolo, não, ainda que tenha a figura, que o fundamento dela é assim, e tem as pedras assim. Essa cidade é o povo de Deus. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, irmão. Nem os céus dos céus podem conter o Senhor. O Senhor Deus não mora numa cidade de muros como a Nova Jerusalém, dentro do descrito aqui. É muito além disso. O que está falando é essa habitação de Deus no povo de Deus. Você, crente, é que é a cidade de Deus, tá? É isso que o Apocalipse diz para nós. E aí a visão aqui: vi também a cidade santa, vi o povo santo, vi o povo de Deus santo, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, como é que ela vem? Ela vem ataviada como noiva adornada para o esposo. É assim que o esposo, o noivo, vê. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo é a habitação, Deus habitando em você. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Glória a Deus, porque é assim, porque ele diz: eu sou o alfa e o ômega, eu faço o mesmo. Aquele que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Quando Jesus prometeu a salvação para nós, ele garantiu também a salvação para nós. Esse é o evangelho, irmão, que não depende de nós. Se depender de nós, nós somos miseráveis. Se depender de nós, irmão, nós estamos arrasados. Olha para você, olha para os seus pecados e vê se você vai chegar diante de Deus. Não vai. Baseado em você? Baseado nele. E essa é a visão. Nós já estamos lá. Então nós precisamos crer, irmãos, e querer, desejar viver isso hoje, já agora, pelo poder de Deus. Eu lamento, mas o texto não termina aqui. Fica um aviso para aqueles que querem viver na vida de pecado e vão ficar do jeito que está mesmo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, pornos, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu quero fazer um apelo para você. Feche os seus olhos, fica de pé no seu lugar, feche os seus olhos. Um apelo, irmãos, a novos conselheiros, pessoas que repliquem essa mensagem, que proclamem essa mensagem, que estudem, conheçam a palavra de Deus, e que você saiba que tem pessoas sofrendo perto de você, crentes sofrendo às vezes, ainda vítimas, ainda cedendo ao pecado, sem saber que eles têm libertação em Cristo Jesus, e eles precisam ouvir, e é você que é o portador da verdade. Você pode dizer, e Deus vai usar você. Aconselhe de acordo com a palavra de Deus, fale o evangelho, pregue o evangelho, aproveite as oportunidades, ao seu lado, nas suas amizades, no pequeno grupo, fora dele, onde quer que seja. Fale do poder de Deus, fale do poder de Deus que opera hoje. Eu apelo a você que desistiu da luta, que está ainda deixando essa área da sua vida aí de qualquer maneira. Lute,
Se levante em nome do Senhor Jesus, na fé, no poder de Cristo Jesus. Rejeite o pecado. Deixe de ser louco. Porque quem crê e não vive é louco. Se você crê e não vive isso, você está na loucura, irmão, insanidade. Precisa de restauração. Creia, suplique a Deus, clame pela sua vida, por santificação da sua vida. Eu gostaria que você orasse agora. Feche os seus olhos aí, ora por você, ora pela sua vida. Nós não teríamos buscado o Senhor, Deus, nós estávamos mortos, nós não veríamos o Senhor, nós estávamos cegos, mas o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor nos ressuscitou, e o Senhor nos colocou assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Nós cremos no poder do Senhor, na restauração da nossa vida, nós cremos na santificação pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós cremos que nós podemos viver, Deus, uma vida santa na Tua presença. Senhor Deus, nós queremos nessa hora renunciar aos pecados, Senhor, renunciar aos ídolos, clamar ao Senhor, ó Deus, que o Teu poder continue operando em nós, que nós continuemos a ser transformados, ó Deus, de fé em fé, de glória em glória, até o dia do encontro, ó Deus, o encontro em que estaremos preparados, porque o Senhor nos preparou, estaremos lavados, porque o Senhor nos lavou, estaremos santificados, porque o Senhor nos santifica, justificados, porque o Senhor pagou pelo nosso pecado. Senhor Deus, nossa fé está em Ti, nossa fé está na obra do Senhor, no que o Senhor faz, ó Deus, que está além de nós, mas reconhecemos, Deus, o nosso compromisso, ó Deus, com a Tua Palavra, com a oração, ó Deus, com a igreja, com o povo do Senhor, a necessidade que temos uns dos outros de aconselhar uns aos outros, ó Deus, de nos submeter à Tua Palavra, Senhor Deus, para a glória e honra do Senhor, para que nós possamos glorificar a Ti, ó Deus, com o nosso corpo. Dá-nos essa graça, Pai, a nós que estamos aqui, aos que não vieram e que precisam dessa palavra. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você, a mim, nos dê vitória, uma vida santificada para a glória do Senhor Jesus.